Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Novembro de 63, do Stephen King. Mas é depois da vinheta, vamos lá! Eu acho que todo escritor, quando tem oportunidade, ele faz aquela famosa viagem no tempo, seja pro passado ou seja pro futuro. Ter a oportunidade de mudar um evento histórico, escrever da sua maneira um evento histórico, é muito tentador para deixar passar. O Stephen King é um desses que não conseguiu ficar longe dessa ideia de voltar no tempo, mudar a história, e ele queria mudar o assassinato do Kennedy, que aconteceu em 1963 em Dallas. A ideia surgiu para ele em 1972, 9 anos depois da morte do Kennedy, e ele deixou de lado porque ele achou que ia ter que fazer muita pesquisa, ele não estava em condições no momento de fazer muita pesquisa, porque ele estava imerso dando aula, ele era professor em tempo integral, então ele não podia se dedicar ao livro como ele queria, então ele deixou de lado. E em 2009 ele pegou essa ideia antiga que ele teve e começou a trabalhar em cima dela para poder escrever. Ele escreveu de 2009 até 2010, quando ele finalizou o Novembro de 63, que saiu em 2011. O que conta esse livro, né, falando assim mais detalhes? Ele conta a história do Jake Epping, que é um professor de inglês comum que de repente se vê numa missão meio inusitada, que é salvar a vida do presidente Kennedy. Mas como que ele vai fazer isso? Ele descobre que no restaurante que ele come com frequência, que é o restaurante do Wall, tem uma passagem na dispensa, né, um portal na dispensa que leva diretamente para setembro de 1958. O Wall sabe disso e se aproveita dele meio que comprando carne antiga e revendendo hoje, com um preço muito mais barato do que ele comprava. Isso faz com que o hambúrguer dele seja mais barato e acabe que o restaurante seja mais desvalorizado por causa disso, porque acha que a carne não é de qualidade. Mas enfim, é porque ele compra no passado. Só que de repente o Wall tem uma ideia que ele pode tentar salvar a humanidade, assim, tentar salvar uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e que poderia mudar o curso da história, que é a morte do Kennedy. Então ele faz o evento teste, ele volta no passado, salva uma menina que teria ficado paraplégica, né, levado um tiro durante uma caçada. Ele volta pro presente e vê que deu certo mesmo a interferência que ele fez, e aí ele decide ficar mais tempo no passado. Ele fica de 1958 e a ideia dele era ficar até 1963 lá pra tentar impedir o Lee Oswald, ou sei lá o que matou o Kennedy, né, porque tem toda uma ideia de conspiração por trás, tem toda a teoria da conspiração por trás. Alguns falam que foi só o Lee Oswald que matou, outros falam que tem uma teoria muito grande, complexa por trás, e o Wall vai atrás disso, tentar impedir esse cara que vai matar o Kennedy e mudar um pouco o rumo da história, que de acordo com o Wall, ele acha que se o Kennedy sobreviver, não teria, por exemplo, a Guerra do Vietnã, o Martin Luther King não seria assassinado, então mudaria um pouquinho o curso da história. Só que o Wall não consegue salvar o Kennedy, porque antes disso, ele contrai um câncer de pulmão, e ele não tem forças para continuar até 1963. Aí ele volta pro presente e recruta o Jake para poder ajudar ele. Como o Jake já é um amigo, um cara que vai lá no restaurante sempre, ele confia nele o segredo, e fala com ele, olha, eu quero tentar fazer isso, eu quero tentar salvar o Kennedy, você topa? Aí o Jake, primeiro motivado por uma história pessoal, de um zelador que ele conhece, ele volta pra 1958 e salva essa família do zelador, né, que o pai teria matado todo mundo da família e ficou só o menino, que seria o zelador da escola que ele trabalha. Aí ele volta no passado e salva boa parte da família. Quando ele volta pro presente, ele vê que não foi muito bem, não deu muito certo o salvamento, e ele volta pro passado de novo, dessa vez disposto tanto a salvar a família do cara, né, do zelador, quanto a impedir o assassinato do Kennedy. Então ele passa de 58 até 63 para tentar salvar o Kennedy. Como vocês puderam perceber, eu vou baixar o livro porque ele é grande, ele é pesado, tá doendo meu braço já. Como vocês puderam perceber, esse é um livro que traz muita coisa das histórias clássicas de viagem no tempo, né, de mudança de alguma coisa no passado para interferir no presente. Só que no Novembro de 63, o King evita a todo custo trabalhar com alguns paradoxos da viagem no tempo. Por exemplo, o paradoxo do avô, que é você matar o seu próprio avô e você não nascer no futuro, né, o que aconteceria? Ou o paradoxo genético, não, ele não mexe muito com isso. Ele mexe só com mudanças estruturais na história. E para uma viagem no tempo funcionar, uma viagem no tempo ser crível pra gente, assim, pra gente poder ter uma ideia meio racional de viagem no tempo, ela tem que ter regras muito bem estabelecidas. E o King consegue botar as regras da viagem no tempo nele. A primeira delas é que o portal na dispensa do Wall sempre vai levar para a mesma data, para o mesmo horário de setembro de 1958. Então não importa que dia que você vai entrar, qual horário que você vai entrar na dispensa, você sempre vai chegar lá no mesmo dia, no mesmo horário em 1958. Além disso, sempre que você voltar para o presente, você vai voltar 2 minutos depois do horário que você saiu. Então não importa se você passar lá 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 ano, 20 anos, quando você voltar para o presente vai ter passado só 2 minutos. E a outra regra, a terceira regra, né, que eles acham que é a regra mais importante, é que quando você volta pro passado, você meio que reseta tudo que você fez. Eu falei que o Wall voltou no passado e salvou a menininha, beleza, ele salvou ela, não ficou paraplégica. Mas quando ele volta no passado de novo, a história da menina reseta, e quando ele volta pro presente, ela tá paraplégica de novo. Essas são as regras que o King impõe pra volta no tempo. Só que aí ele vai trabalhar um conceito diferenciado em cima disso. E agora eu vou soltar um spoiler gigante, eu já avisei que ia ter spoiler, vai ter spoiler nesse exato momento. O King trabalha com a ideia de universo
universos paralelos, assim, como mundos paralelos. Toda vez que alguém volta no passado, é como se uma corda nova, ele chama de corda no livro, né? Como se uma corda nova fosse criada. E essas cordas meio que se adensam e podem misturar algum momento dando catástrofe, mas cada vez que alguém volta no passado, cria uma corda com uma realidade completamente diferente da outra. Porque, querendo ou não, ele vai interferir no passado. E essas cordas seriam essas interferências. Quando ele voltar no futuro, ele vai estar em uma dessas cordas. Só que o King pega essa ideia de corda e dá uma ampliada, né? Porque essa ideia de universo paralelo já existe. E o que ele faz aqui é falar que o universo que a gente vive hoje, a nossa realidade atual, é a melhor dentre todas as possibilidades de realidade que já foram feitas. É por isso que o passado, em novembro de 63, ele é tão obstinado a não ser mudado. Se ele for mudado, ele vai trazer alguma coisa ruim. E agora eu vou jogar o spoiler máximo do final do livro, que é quando o Jake consegue salvar o presidente Kennedy. Quando ele volta pro presente, ele vê que tá tudo destruído, assim. A terra tá meio revoltada, dando um monte de terremotos, uma pressão natural muito grande, e as pessoas meio que se autodestruíram também, assim. Teve muita guerra nuclear, os Estados Unidos jogando bomba nuclear em outros países ameaçando de guerra, o Oriente Médio tá todo destruído, vários lugares estão muito detonados mesmo, e é uma realidade muito ruim diante da que a gente tem hoje. Por mais que a gente tenha problemas, essa, de acordo com a ideia do King aqui, é a melhor realidade possível criada. Não adianta você mudar o passado, que você vai só piorar isso. E o livro fala muito disso, fala de como mudar o passado é complicado e as consequências de fazer isso pro futuro, de como é ruim mudar o passado pro futuro. E eu soltei spoiler do final logo de cara, porque de acordo com a construção do livro, ele é talvez o menos importante aqui. O que o King faz é construir essa história do Jake enquanto ele vive no passado. É igual eu falei, ele volta no passado algumas vezes pra tentar mudar algumas coisas. A primeira vez que ele vai é só pra reconhecimento de terreno. É ver que, ó, o Walt tá falando a verdade, dá pra eu voltar aqui no passado. O passado é bacana, tal, vou voltar e ver o que mudou. E como ele não mudou nada no passado, não mudou nada no futuro. O efeito borboleta não é tão intenso assim na obra do King. A segunda vez que ele volta é já pra salvar a família do zelador do colégio que ele trabalha. Ele vai pra Derry, que é uma cidadezinha bem famosa nas obras do King. Se vocês leram A Coisa, vocês vão lembrar de Derry. E ele volta imediatamente depois de tudo que aconteceu com A Coisa. A cidade tá meio assim, meio ressabiada, meio temerosa do que aconteceu. E ele volta pra cidade nesse contexto, pra salvar a família. Pros fãs da Coisa, eu sou um dos fãs da Coisa, ele encontra o Hit Boca de Lixo Tozer e a Beverly Mash. O Hit é o meu personagem preferido da Coisa, né? Eu gosto muito do Rich. Tanto a versão infantil dele quanto a versão adulta são muito legais. E ver ele aqui de novo em novembro de 63 foi um prazer, assim, muito grande. Embora, eu vou falar depois, explicar um pouquinho melhor, eu acho que foi demais, assim. Eu vou explicar com calma depois. Espera aí. Aí ele salva parcialmente a família do zelador, né? Volta pro presente e descobre que ele meio que fudeu muita coisa no presente. Aí ele fala, vou tentar fazer salvar direito e aproveitar que eu tô lá, vou aguardar os 5 anos e salvar o Kennedy também, né? Não tô fazendo nada nessa vida, eu vou lá também. Ele consegue salvar direito a família e é bem rápido esse período, porque já contou com detalhes antes, e vai pra uma cidadezinha no interior do Texas, que é onde ele começa a viver lá. Ele não consegue viver em Dallas, que é onde vai acontecer o atentado ao Kennedy. A cidade é muito opressora, muito difícil de viver, então ele vai pra uma cidadezinha do interior pra viver esses períodos que falta. E é lá que a história toda se desenvolve. O King começa a fazer uma coisa que ele faz em outros calhamaços dele, que é Na Coisa, Dança da Morte, no Sob a Redoma, que é meio que desenvolver a cidade. Com a diferença que em novembro de 63, o narrador é em primeira pessoa. Então tudo que a gente vê na história é de acordo com o ponto de vista do Jake. Isso é tanto uma vantagem para a história quanto o principal problema dela. A vantagem é que o King consegue caracterizar o cenário muito bem. Ele consegue mostrar bem o estranhamento de uma pessoa dos anos 2000 com uma sociedade dos anos 50. E ele retrata isso muito bem através de música, através de cultura pop, de marcas, de filmes. E ele vai ambientando o cenário, mostrando o comportamento das pessoas nesse período. Embora ele fale muitas vezes que os anos 50 foram os anos legais, que a comida era melhor, que a bebida era melhor, que as pessoas eram mais simpáticas, ele fala também que tinha muita segregação racial na época. E é meio que velado isso, esse preconceito. E por mais que ele fale, nossa, eu gostei demais dos anos 50, né? O Jake fala o tempo inteiro que ele gosta muito dos anos 50, o início dos anos 60, ele lembra o tempo inteiro que, olha, apesar de ser bacana, apesar da comida ser mais legal, as pessoas serem mais simpáticas, há um preconceito velado aqui, um preconceito racial muito grande e que segrega a população. Isso é um tom legal do livro, ele consegue retratar esse período muito bem e principalmente consegue retratar o Lee Oswald, que é o principal suspeito de ter matado o Kennedy, né? Consegue retratar ele de uma forma mais humana. Eu não tô muito habituado com a história dos Estados Unidos, após que a história do Kennedy já foi recontada lá milhões de vezes, deve ter milhões de livros sobre o Lee Oswald, sobre as conspirações que podem ter envolvido. Eu nunca li nada sobre o assunto e a figura do Lee Oswald aqui explica um pouco por que ele teria sido motivado a matar o presidente. O King consegue fazer com que isso se torne incrível assim na história. Ele consegue retratar essa figura histórica do Lee Oswald de uma forma muito mais singela mesmo, de forma a mostrar as características dele e mostrar o porquê dele ter ido lá matar o presidente. E apesar de toda essa história de conspiração, de poder mudar o futuro, o livro não é sobre isso. Definitivamente o livro não é sobre isso. Novembro de 63
é um livro sobre amor. Sim, é um livro sobre amor, apesar de tudo. Que quando o Jake volta pro passado, ele tá meio destruído na vida dele. Ele tá separado da mulher, a mulher é ex-alcoólatra, ele se separou dessa mulher, e ele tá muito estagnado na vida dele como professor, e ele vai pro passado assim, sem importar com nada. Lá nessa cidadezinha do Texas que eu falei que ele vai, uma cidadezinha bem no interior mesmo, ele conhece a Sadie Dunhill, que é uma bibliotecária da escola, e ele meio que se apaixona por ela. Meio assim, né? Ele se apaixona completamente por ela, e ela se apaixona por ele. E a Sadie é uma personagem muito adorável, ela é muito bonita, muito desastrada, muito engraçada, e ela tem um passado, um background muito difícil de vida. Ela tem um ex-namorado que não gostava dela, assim, de fato. Ele meio que desprezava ela, botava uma vassoura na cama na hora dos dois dormirem, pra separar os dois, nunca encostou nela, então ela continua virgem, mesmo depois de casada. E o Jake conhece ela e começa um romance dos dois. Esse romance é muito bem desenvolvido na história, e a gente também vai se apaixonando pela Sadie aos poucos. A gente vai construindo um romance junto com o Jake e vai gostando da Sadie aos pouquinhos, até culminar no final da história dele em 63, né, com o salvamento do Kennedy, e também o final da história em si, que o King conseguiu fazer um final que emociona, um final bonito, que é muito raro o King conseguir fazer umas coisas dessas. Mas o final de novembro de 63 eu acho um final muito satisfatório, um final muito legal, e a forma como termina, as últimas páginas, são bem legais. Só que nem só de coisas legais vive o livro, né? Eu falei que ele é bem grande, ele tem 727 páginas, e a enrolação é a principal coisa da história. Eu falei que ele constrói a cidade, ele constrói na Coisa, a Dança da Morte, Sob a Redoma, só que aqui ele não faz tão bem quanto nos outros 3 livros. A visão em primeira pessoa do Jake atrapalha demais isso, porque a gente vê tudo pelo ponto de vista dele, a gente não tem o ponto de vista de outros personagens. E a história enrola, enche um monte de coisinha, porque como é um período de 5 anos que ele passa no passado, ele faz 3 viagens no tempo pra lá, então uma menorzinha em questão de horas, outra em questão de dias, mesmo meses que ele passa lá, e outra em questão de anos. Cada uma dessas é contada com bastante detalhe, e isso faz com que o livro fique bem grande, bem enrolado. Teve horas que eu olhei assim, tipo, tá, amigo, volta aí, volta pra sua história principal, volta pra por que ele tá lá, por que ele vai salvar o Kennedy, me fala o que vai acontecer nesse final. Mas não, ele ficava enrolando na cidadezinha do interior, contando coisas do passado, contando coisas da escola, e isso eu achei um grande problema do novembro de 63, porque ele enrola demais. É o King tentando forçar a barra aqui, forçando a amizade nossa, ler mais coisas dele, mas mesmo assim, tipo, não, foi demais. Apesar disso é um livro bom, assim, eu falei bastante coisa boa dele, e esse negócio da enrolação me incomodou demais, porque 727 páginas, cara, é muita coisa pra gente poder ler, e eu fiquei incomodado em alguns momentos do livro mesmo. É uma coisa que eu sabia que, pô, se cortasse isso não ia fazer tanta diferença pra história. Ele podia ter enxugado melhor umas partes, podia ter cortado outras, não fazia diferença, mas ele estendeu demais aqui e me incomodou, até por causa do plot principal, que era o salvamento do Kennedy. Apesar disso, é uma leitura legal, eu li ele em poucos dias, a leitura do King é muito fluida, todos os livros dele são muito fluidos de serem lidos. O novembro de 63 não foge dessa regra, ele também é muito fluido ali, bem rápido. E apesar de tudo que eu falei, ele é um livro bom. Ele não se enquadra nos melhores livros do King que eu li, ele tá ali numa parcela intermediária. Então, sei lá, dos 20 e poucos livros do King que eu li, acho que eu li 25 livros do King, ele deve estar, sei lá, 13º, 14º melhor livro do King que eu li, mais ou menos mediano. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, favorita, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários qual período de história você gostaria de visitar, e qual período você gostaria de mudar aquilo, qual ponto da história você queria estar lá pra poder mudar. Eu fiquei muito tempo pensando qual período eu gostaria de visitar, e eu acho que assim, eu queria visitar 2 espaços. Eu queria visitar 1400 e pouquinho, na época da expedição naval, eu queria viajar numa daquelas caravelas, ver como é que era a vida ali, mesmo que seja muito ruim. Eu queria ver como é que era esse clima mesmo, de estar explorando o mundo, de ver uma coisa nova. Acho que foi a última grande exploração assim em terra, né? Depois teve exploração espacial, mas a última grande exploração em terra foi essa naval de 1400, 1500. Eu queria estar lá pra ver. E eu queria estar também na Primeira Guerra Mundial. Acho que eu não queria estar lá como um soldado, eu queria estar meio que como um espectro, vendo o que tá rodando. Porque eu gosto muito da temática da Segunda Guerra Mundial, eu queria ver como é que foi, eu queria ver na prática como que eram os combates, como que era a estratégia de guerra mesmo. Mas enfim, me conta aqui no comentário qual que você gostaria de ver e qual você gostaria de mudar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.